Muita gente entrando em contato com a gente aqui, fazendo perguntas, e é bom demais ter a sua companhia, você que participa com a gente pelo Twitter. Um abraço para Isabel Barbosa, obrigada. Para Loirinha PDF, para o Daniel Carnieto, ele diz: muito bom o tema de hoje, sou de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Obrigada pelo carinho. A Cibeles Barbosa também, que testemunho lindo desse jovenzinho abençoado, diz ela. Deus seja louvado pelos seus convidados e você que é maravilhosa, obrigada, você que é uma fofa. A Loirinha PDF diz: Darleide, Deus abençoe vocês, esse maravilhoso programa. Alô para nós da cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, um abraço para vocês acompanhando aí o nosso programa, acompanhando a Novo Tempo. Muito bom o tema de hoje, diz o Daniel, já falei, a Cibele novamente, estou aqui apreciando esse programa maravilhoso, obrigada Cibeles. Darleide, parafraseando um livro, quem ama, educa. Por isso, repito, um bom relacionamento familiar se baseia no amor. Por falar nisso, quem escreveu para a gente foi o PH Harmonia. Recebi aqui um e-mail agora de uma menina que tem 21 anos de idade e ela diz: Darleide, comecei a assistir aqui o programa e não sei se cabe muito a minha pergunta, mas vou fazê-lo. Cabe sim. Ela diz: eu tenho 21 anos de idade e um relacionamento um pouco turbulento com minha mãe, pelo fato de ela me tratar até hoje como um bebê. Mas ela já tem 21 anos de idade, ela está namorando inclusive, e ela disse que a mãe não confia nela, mesmo sabendo para onde ela vai, com quem ela está, as pessoas com quem ela está, que são pessoas da mesma igreja, que estão ali numa convivência, segundo a menina, uma convivência saudável, a mãe não confia. Ela diz: eu tenho um ótimo namorado, que também é da igreja, e que ela gostava muito, mas a partir do momento que começamos a namorar, parece que ela pegou raiva do meu namorado. Me ajuda, Darleide, quero honrar minha mãe como Deus pede, mas está muito difícil, minha mãe me prende muito. Quero ter a confiança da minha mãe e quero a minha liberdade, afinal tem 21 anos de idade. Né? O que diz? A mãe, né? A mãe e a filha não estão se entendendo. Não estão se entendendo e para a mãe está sendo um pouco difícil assimilar que a filha cresceu. A melhor coisa que pode ocorrer entre elas é um diálogo, é conversar e procurar expor e colocar os seus sentimentos de uma forma clara. Ok, aí a mãe não faz isso. Como é que a menina age se foi ela que pediu socorro? Então, a menina precisa conversar com a mãe dela, né? Porque não tem como abrir a cabeça da mãe e falar: eu não sou mais um bebê, eu já cresci. Porque um bebê de 21 anos namorando. Agora, também entenda a mãe, que ela não menciona aí se ela é filha única ou não, mas é difícil para os pais, né? Nem todos os pais, eles conseguem imaginar que o seu filho ele vai sair de casa. Eu acredito que foi no último programa, né, que eu mencionei um pensamento que eu ouvi, que os filhos precisam ter raízes e asas, né? Então, nem todos os pais veem desta forma. Então, é uma maneira agora de ela se portar respeitando e amando a mãe dela. Ela não pode forçar a mãe dela a ser do jeito que ela está esperando. A mãe está insegura, a mãe está enciumada, começou a namorar com essa idade, de repente, o que está passando na cabeça da mãe? Daqui a pouco minha filha vai embora daqui. E cadê o pai, né? Será que o pai também não pode ajudar, não pode conversar com outro elemento dessa família que pudesse ajudar, interferir, ajudar a essa mãe a enxergar a situação? Porque realmente é difícil para a menina. Darleide, eu quero honrar a minha mãe, mas quero a minha liberdade. De fato, uma menina com 21 anos, já está namorando, parece ser uma boa menina, segundo o que ela escreve dela mesma, né? Aí fica fácil vocês contar de você mesma. Mas tem muitos pais e muitas mães com muito medo de que aconteça com seus filhos o que acontece com os filhos dos outros, né? Só que quando prende demais, nós temos visto casos assim. Prende demais, ai, meu filhinho, meu bebê só vai fazer o que eu quiser, vai vestir o que eu quiser, vai para onde eu quiser, acaba fazendo umas coisas, porque dizem que quando a gente aperta demais alguma coisa por entre os dedos, acaba escapando. E aí escapa de um jeito bem ruim para toda a família. Não é, professor? Com certeza, escapa mesmo, porque a pressão tem um limite. Você, com 21 anos, tem o direito de ter sua liberdade, suas escolhas, e isso a mamãe tem que sentir como uma realidade da vida normal. Se isso não está acontecendo, o meu conselho é que você procure bem perto de você o papai, como deve ter o papai, deve ter tios, deve ter para interceder com a mamãe. Procurar um relacionamento de família, porque você não deve ser sozinha,
deve ter tios, deve ter primos. Então, colocar uma família maior com seu problema para orientar a mamãe. A mamãe precisa de orientação, sim. Orientação das próprias... Não estou pensando aqui num profissional de um psicólogo, um psiquiatra, nada disso, mas a própria família. Orientar a mamãe. E, como você disse muito bem, conversar. Mas, mamãe, eu estou com 21 anos, a senhora me desmamou faz muito tempo, mamãe. Deixa Agora eu seguir precisa ver vida. também o outro lado, né, professor? Ela. Porque nós estamos ouvindo o lado da menina. filha. É. Precisa ver o lado da mãe. A mãe vai escrever para você daqui a pouco. Então, A mãe vai dar um e-mail para você daqui a pouco, então. porque seria interessante ouvir os dois lados, né? Quantas vezes a sempre gente bom, né? escuta algum caso de jovem, e ela é uma jovem, e a psicologia diz que ela ainda está na adolescência, ela é uma adolescente. Mas ela é uma jovem que está assim falando. E às vezes nós ouvimos situações que o jovem fala, eles não me compreendem, eles não sabem aquilo que eu quero, eles não deixam eu escolher. E quando você vê, não é bem desta forma, né? Tem um outro contexto, né? Talvez a mamãe está vendo que o rapaz é bom para ser um amigo, não para namorar com a filha. E ela pode estar querendo dizer para essa filha, olha, abre seu olho. É todo um contexto que você precisa ouvir os dois lados, né? Mas é interessante isso que o professor falou. Busque uma ajuda da família, da família maior, para ver se... Ali perto, que deve estar perto, né? Ela Mas não tem outra menciona coisa pai, também, nada, né? A mãe certamente também está sofrendo tudo que o mundo está apresentando e uma influência muito grande de meninas aparecendo grávidas. Ela com 21 anos, agora você imagina garotas com 14, 15, 16 anos, grávidas. Na minha escola tem essa situação, e situação que fica, sabe... Aí as mães... A família fica perdida numa situação dessa, numa gravidez não planejada, e muito cedo. Mas ela está com 21 anos, e certamente nem... A mãe deve estar preocupada com a filha nesse sentido. A sexualidade da filha... Algumas coisas assim que precisa ter confiança na filha mesmo, com 21 anos. Muita confiança. Seus pais confiam e certamente você? Ela tem as suas razões, então. Tem, né? Todos têm as suas razões. Todos têm suas razões. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma menina que estourou na mídia como garota de programa que veio contar a história dela, a famosa, conhecida como Bruna Surfistinha. Aquela menina contando o relacionamento dela com a família, de onde ela saiu quando ela tinha 17 anos de idade, e ela se despediu da mãe, que nem olhou para ela na hora da saída, e não se despediu do pai, e ela se emociona e chora, que me emociona e me faz chorar também, de ver uma menina que saiu de casa aos 17 anos para ser garota de programa, e ela diz, eu tinha o conforto da minha casa, eu tinha uma família adotiva, mas que a abraçou, que a amou, mas não soube lidar com as diferenças dessa menina, e ela diz assim, eu só queria chamar a atenção. Então, assim, ouvindo essa menina contando da angústia dela, você chora com ela. Mas se você for ouvir os pais que adotaram essa menina, que investiram nela, o que eles tinham de melhor, você vai certamente chorar com a história deles. Claro. Então, cada indivíduo tem a sua história. Cada um deve ser respeitado na sua história. Agora, o que você está pedindo aqui pra gente é um socorro no sentido de dizer assim, Darleide, eu gostaria de ter a confiança da minha mãe. Se você trabalhou aí nesse tempo inteiro, com 21 anos, sendo uma menina bacana, sendo uma menina de fé religiosa, tem uma igreja, tem um grupo de amigos saudável e não conseguiu receber da sua mãe isso que para você é tão precioso e de fato é, a confiança dela, você tem o direito de sentar e dizer assim, mamãe, pelo amor de Deus, eu preciso que você me ouça. E sente e converse com ela. Fale isso para ela de coração. E você vai precisar conquistar esse seu espaço, mesmo que com lágrimas, mesmo que com dificuldade. Mas você precisa verbalizar isso para sua mãe. Porque, de outra maneira, essa mãe que você diz que não confia em você, tem a história dela. Não necessariamente porque você deu motivos ou dá motivos, mas porque ela vê os motivos que os outros dão. E aí ela quer proteger você. Então, no final das contas, ela faz por amor, você obedece por amor, tá todo mundo amando. Só que amando de um jeito que sufoca o outro. Tem marido que ama a mulher e sufoca com ciúmes. Tem mulher que ama o marido e sufoca com ciúmes. Tem pais que amam os filhos e sufocam com superproteção. Aí eu vou perguntar ali para os seus pais se eles super protegem você, um garoto bonito, que eu William, um garoto bonito também, se vocês são super protegidos ou eles
foram assim de cara no sofrimento junto com vocês, mesmo vocês pequenos. E aí, Ademir ou Regina, quem quiser falar primeiro, vai você, Regina. Na hora do sofrimento, na hora que vocês ficaram sem casa, na hora que seu marido estava sobre uma cama, sem poder trabalhar, na hora que faltou dinheiro, quase faltava comida, como é que você ensinava esses momentos para os seus meninos? Deus, quando Ele deu o Kelvin e o Kelwilly para a gente, Ele deu na medida certa, porque eles são muito compreensivos, entendeu? A gente, lá em casa, a gente conversa muito. Então, tem certas horas que, como só ele trabalha, o dinheiro é escasso, entendeu? Aí tem certas horas que eu vejo que está precisando de alguma coisa dentro de casa. Aí eu falo, filho, vou comprar tal coisa. O Kelvin, principalmente, ele fala, mãe, tem certeza que é preciso agora, entendeu? Ele era para ser o primeiro a falar, não, mãe, eu quero. Ele não, mãe, tem certeza que vai dar para comprar, não vai, né, desfalcar o papai? Então, assim, tem momento que eu me ajoelho e falo, Senhor, muito obrigado, né, porque eles são especiais. Então, já faz parte, é característica deles que eles sejam compreensivos. Eu acredito que seja característica deles e que eles viveram isso com a gente, né? Eles foram aprendendo a conviver com essa situação, né? Eles foram conquistando o que eles têm hoje junto com a gente, entendeu? Então, o sofrimento faz parte. Eu sempre falo para eles que eu acredito que eles vão valorizar muito o ministério deles por isso, porque eles conquistaram junto com a gente. Bonitinho. Ademir, deixa eu te ouvir um pouquinho sobre isso também. Às vezes, como pai, você está com o microfone aí? Como pai, às vezes você olhou para os seus filhos e escorreu uma lágrima no canto do olho, porque você não gostaria que eles estivessem passando por aquela dor? Com certeza. Teve um momento até que eles chegavam para mim e falavam assim, pai, será que eu nunca mais vou poder correr com você, nunca mais vou poder pular no seu colo? Até porque, às vezes, eles vinham para brincar comigo e eu não tinha força para falar. A minha situação era tão grave, Darley, que eu não tinha força para sair a voz. Então, eu só fazia um sinal para eles pararem, porque, às vezes, o pequenininho, então, que é o Willi, esquecia e vinha correndo, chegando da escola para me contar uma novidade, e eu só fazia o sinal, aí ele parava e dizia, pai, será que você nunca mais vai poder brincar comigo, nunca mais vai conseguir me carregar no colo? E aquilo foi muito difícil. Mas eu queria completar aqui, abordar um momento atrás, que você falou sobre escolha, né? Falando dessa jovem aí que parece-nos um momento difícil que ela está vivendo, né? Logo no início, como a Regina já disse, a gente realmente se preocupava com o Kelvin, né? Com as amizades, com quem ele ia sair, se a gente confiava ou não. Mas, na medida do passar do tempo, a gente percebeu que ele foi conseguindo já escolher as suas próprias amizades. Então, a gente sempre indicava, Kelvin, se o seu amigo é assim, é positivo, depende do que fala, do que pensa, do que age, então esse é o amigo que você tem que se aproximar dele. Então, isso aconteceu de uma forma natural, como a minha esposa disse, e hoje a gente é tranquilo. O Kelvin, às vezes, fica até uma semana longe da gente, mas a gente sabe que ele está com um amigo que a gente pode confiar, é uma família que ele mesmo falou, pai, eu tô legal, o pessoal é gente boa e tal, e a gente também confia, lógico, mas fica observando. E a gente tem percebido que ele realmente tem escolhido a pessoa certa, a amizade certa. E isso nos faz a confiar no nosso filho. Então, se essa mãe, quem sabe, está um pouco preocupada, tem que ver se essa garota tem escolhido a amizade certa para que ela possa se relacionar. Ou se a mãe tem certeza que ensinou para a menina, exatamente, né? Porque vocês têm confiança de que os meninos farão boas escolhas, porque vocês os ensinaram e os estão ensinando a que façam boas escolhas, não é isso, Kelvin? Com certeza. Então, assim, os pais precisam ter confiança no trabalho que estão fazendo também, porque às vezes fazendo direito, os filhos ainda escolhem caminhos diferentes. Imagina se não escolhe, se não ensina. Nós começamos a passar para ele, e hoje o que é o Willi de tão pequenininho, mas já está vendo, as características que um amigo deve ter para que ele possa, então, ser amigo dessa pessoa. E eu fiquei feliz porque o Kelvin pegou isso muito cedo. Hoje, às vezes, eu falo, filho, por que você não vai na casa do seu amigo? Pai, infelizmente, eu percebi que ele não é uma pessoa certa para mim ficar com ele. Então, isso nos ajuda a conversar mais e, graças a Deus, a gente está sempre bem unido e
Ô, Ademir, não tem gente que olha assim para os filhos de vocês, para vocês como família, e diz assim, não, esses meninos são muito chatinhos, muito certinho, tudo bonitinho, só fala em Jesus, é tudo ministério, ai, 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 coisa mais chatinha, né? Será que vocês... mas como é que é o dia a dia em casa? Os meninos correm, brincam, ficam chateados, brigam entre eles dois? Sim, com certeza. Eles têm os momentos naturais deles, assim como todas as crianças. Eles são normais. A única diferença que eu vejo que meus meninos têm, às vezes, de muitos outros garotos da faixa etária deles, é que eles já sabem, como a minha esposa, eles têm um compromisso. E eu acredito que se todos os pais, não tem que ser cantor, não tem que ser pregador, mas se todos os pais dedicassem os seus filhos em algum momento para ser responsáveis, desde já novos, automaticamente eles vão ter os momentos normais deles, de brincar, correr, desobedecer, cair, chorar, mas vai ter um momento que eles vão ouvir os pais. E quando os pais disserem, filho, é agora que você precisa de fazer isso, eles vão ouvir o pai, vão atender e vão acreditar que eles têm que fazer isso. Chegou a hora do compromisso. Chegou a hora. Então, é tipo assim, você precisa passar para os seus filhos que, mesmo como criança, eles têm que ser responsáveis, têm que ter uma responsabilidade. Com a escola, com os deveres de casa, até os horários que você estimula para eles ter um momento da internet para falar com os amiguinhos e tal. Você precisa de passar para eles que eles precisam ser responsáveis. Se você deixar isso passar, quando completa 18, 21 anos... Aí não aprendeu o que é responsabilidade aí na vida. Entra essas situações que hoje nossos jovens estão vivendo. Não estão tendo mais controle de si, eles em si não estão tendo mais controles, e os pais também já estão entrando em desesperos, porque não tem mais controle dos filhos. Então, eu acho que é necessário, desde pequeno, para aqueles que ainda os filhos já não estão adultos, desde pequenininho, que eles venham arrumando uma forma, e existem várias formas de investir nos filhos. Tem que abrir mão de si. Eu, por exemplo, disse para minha esposa, você não vai trabalhar. Mesmo que a gente nunca consiga comprar um carro novo, mesmo que a gente nunca tenha uma casa nova, bonita, confortável dentro de casa, mas você vai educar os nossos filhos a maior parte do tempo. Aham, então você obrigou a Regina a ficar em casa. Praticamente. Ela me pediu, amor, mas eu não vou ter aquelas coisinhas que as mulheres... Mas, e Regina, tal. e assim a tal daquele prazer que a mulher tem de trabalhar fora, de ser, sei lá, sabe, independente financeiramente? O que você fez com isso? Você sublimou? Você trocou isso pelo prazer de seus filhos, ver seus filhos bem educados? Olha, eu acredito que toda mulher tem a vontade de trabalhar, ter seu dinheiro. Mas, assim, quando eu vejo os meus filhos, assim, né, pregando na igreja, cantando, fazendo, né? Sendo obediente. Então, eu acho que isso aí... Não tem preço. Supera tudo, entendeu? Eu acho, assim, que vale a pena... E você é feliz? investir. Você é feliz? Eu sou feliz, eu sou feliz. Mesmo tendo se submetido a esse trabalho, você se diz uma mulher feliz? Sim, eu sou feliz. Eu até digo para eles, quando chegam no colégio, né, eles falam, mãe, você vai fazer alguma coisa ainda? Eu procuro, assim, a parte da manhã... é para mim e para minha casa. Quando eles chegam no colégio, para mim já é assim, para eles, entendeu? Eu sempre falo, à tarde é eu e eles, entendeu? Que lindo. Sempre que eu posso, eu tiro para eles, porque vale a pena. Que bonitinho. Agora nós vamos para o intervalo, na volta a gente fala, Ademir ama falar, que ele é ótimo de oratória, mas eu vou para o intervalo, escolhe uma parábola, Keuili, para a gente ir para o intervalo com aquela parábola que você sabe, uma daquelas que você sabe tão bem. Daí mesmo, pode ficar aí, olhando para a câmera. Agora eu queria falar a parábola do bom samaritano. Eu gosto muito, eu falo nas igrejas para as crianças. Fala. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Em uma curva, parado aí, mãos para os altos, isso é um assalto. Em vez de assaltarem, ainda machucaram, e ele ficou todo machucado lá no chão. E disse, e agora? Quem poderá me ajudar? Primeiro, passou um levita. O levita é um cantor. Então o levita passa, olha, poxa, cara, queria te ajudar, mas não posso. Tem um musical para fazer e tô em cima da hora. Então, e saiu cantando, como é bom ser cristão, quando tudo está bem pro seu lado. E foi.
Depois passou um pastor. Pastor, lógico que vai ajudar, ele é um homem de Deus. Então passou o pastor, aí olhou. Cara, quem fez isso com você? Eu queria te ajudar, mas você tá muito pesado. Vou ter que te levar lá em cima em Jerusalém? Ah, não. Mas eu sei que é forte, pode te ajudar. Saiu cantando, meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso. E foi. Aí, de longe à vista, quem é aquele? Ah, já sei, é um samaritano. Mas o samaritano e o judeu estavam de mal há muito tempo. Então o samaritano veio, saiu da besta. Eu tenho que te ajudar. Pegou água oxigenada, passou, metiolate, colocou ele na besta e foi procurar um hotel. Chegando no hotel, mas não era um hotel comum não, era um hotel 5 estrelas. E ele chegou naquele hotel e deu um cheque. Mas aquele cheque não era aquele cheque breve voltará não, um cheque muito especial. Ele deu aquele cheque e disse, moço, cuida dele, se faltar alguma coisa, eu pago na volta. E você? Tem ajudado alguém? Pode ser branco, negro, paulista, capixaba, carioca, moreno. Ajude alguém. Se você não pode ajudar com dinheiro, com a comida, ajude com um sorriso, com uma palavra de amigo. Ajude alguém. Ai, que lindo. Pode bater palma. Ai, bem que a gente podia bater palma, né? Arlete, Oi, professor. a pergunta eu até escrevi aqui, é escola, é família, é igreja ou é tudo junto que faz essa doçura aí? Ah, eu acho que é tudo junto. É junto e Deus tomando conta, porque essa mente, ela está gravando o que é divino para glorificar o Criador. Que Amém. lindo. Vamos para o nosso intervalo. Bem, passamos até do tempo, porque coisa linda, né? Criança fala o coração da gente. Família fala o coração da gente. Falar em família, um beijo para o meu pai, que deve estar me assistindo bem longe, lá em Aurora, no interior do Ceará. E meu pai me ensinou tanta coisa. Um beijo para você, meu pai. Vamos para o intervalinho, já estamos de volta.